Olá pessoal, vamos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre Kelvin. Para que precisamos usar Kelvin? Num desses dias aí eu estava gravando um vídeo e eu tinha lá uma situação que usava Kelvin e aí eu perguntei para mim mesmo, será que o pessoal sabe por que não é graus Kelvin e é só Kelvin? E nesses vídeos eu procuro atingir todos os níveis, né? E por mais que a gente ache que saiba, eu comecei a procurar sobre Kelvin e eu vi um monte de informação na internet. A internet é muito boa, só que eu percebo também que às vezes as pessoas um copia do outro e publica, né? E você vê erros absurdos na internet também. Então de tudo que eu vi lá, não estou dizendo que está certo, está errado, mas tem muita coisa que eu vi que não está bacana. Eu montei um vídeo que a pessoa que quer saber sobre Kelvin, na realidade são dois vídeos, tá pessoal? Esse mais um. Quer saber sobre Kelvin, aqui vai saber exatamente e vai sair sem dúvida nenhuma, tá? Então, para que precisamos usar Kelvin? Quando a gente fala de Kelvin, a gente lembra de temperatura absoluta ou escala termométrica absoluta. O que é uma escala, uma temperatura absoluta? Ela não depende de medida e nem da substância ou propriedade utilizada para medi-la. Para essa medida, usamos a escala Kelvin, que é o K. Temperatura Kelvin é a temperatura absoluta medida na escala Kelvin. Então é uma temperatura absoluta, não é relativa, ela não depende de nada, ela é absoluta. Então não é graus Kelvin, é Kelvin. É simplesmente uma medida, tá? A escala termométrica absoluta, o que ela é? É usada para que possamos saber exatamente o nível onde não existe agitação molecular. 0 Kelvin é igual a menos 273,15 graus Celsius. Essa é a situação. É bem interessante Kelvin, porque exatamente esse é o ponto. Ela é usada para que possamos saber exatamente o nível onde não existe agitação molecular das substâncias. E aí você tem lá o 0 Kelvin, que aí transformando em graus Celsius, para mim saber em graus Celsius qual que é o ponto que não existe agitação molecular. Por isso que existe a relação entre transformar Kelvin para graus Celsius, para que a gente possa saber, na realidade, em que temperatura tal substância não tem agitação molecular. É para isso que serve Kelvin. Vamos avançar um pouquinho, que no final a gente vai tirar a conclusão junto e vocês vão tirar a dúvida. Nós vamos falar também do ponto triplo da água, tá? Então vamos avançar um pouquinho mais aqui. Ponto triplo, gelo. O ponto triplo da água, né? Ponto triplo da água, ele é definido na pressão de 611,73 pascais, tá? É pascais mesmo, tá pessoal? Se você olhar no dicionário, é pascais. Até na internet existem outras variações, mas o correto é pascais. E aqui eu coloquei as duas escalas, né? A de Celsius e a de Kelvin. Outra coisa interessante, que na internet vocês vão ver, tem muita gente que relaciona o zero a 273,16. Se vocês procurarem aí, vocês vão achar. Na realidade, existe o 273,15, que é o ponto do gelo, e o 273,16, que equivale exatamente a 0,01 graus Celsius, que é o ponto triplo da água, né? A 100 graus eu tenho o vapor da água, que dá 373,15, ou seja, 100 graduações acima do gelo. Está aqui, 273,15. E tenho também o zero absoluto, que é o 0 Kelvin, que dá menos 273,15. Eu achei legal colocar isso, que aqui eu coloco o ponto triplo da água. Existe essa variação, só que muita gente na internet acabou tomando como verdade o zero a 273,16. Fez uma maçaroca aqui, né? E na realidade, essa diferença de apenas 0,01 é o ponto triplo da água. Então a escala correta, para que a gente possa entender Kelvin, é essa daqui, pessoal. Então vamos avançar mais um pouquinho. Zero absoluto, 0 Kelvin igual a menos 273,15.
Kelvin é uma temperatura hipotética, a gente não consegue atingir ela. O zero absoluto é uma temperatura tão baixa que faria com que toda a energia térmica de um material não existisse. Uma temperatura inalcançável? Não. Em março de 2012, cientistas da Universidade de Ludwig, na Alemanha, criaram um gás quântico com átomos de potássio alinhados de maneira muito específica, através de laser e campo magnético, e através desse gás se conseguiu chegar nessa temperatura de menos 273,15 graus. E muito mais do que chegar a essa temperatura, né, o zero absoluto não só pode ser alcançado, como também ele foi superado nessa oportunidade, em alguns bilionésimos de graus abaixo de menos 273,15 graus. Então, para quem achava que é uma temperatura inalcançável, em 2012 ele atingiu-se essa temperatura, e muito mais do que isso, ele ultrapassou em alguns bilionésimos de graus essa temperatura negativa, né? Vamos seguir aqui. 273,16 Kelvin, que seria o 0,01 graus Celsius, né? A pressão de 611,73 pascais. O que é isso aqui? É o ponto triplo sólido, líquido e gasoso da água. Por que a gente fala em Kelvin? Por que a gente fala em ponto triplo da água? E por que a gente usa o Kelvin? Veja, o Kelvin é para a gente poder ver o grau de agitação das moléculas, né? Em que estado de agitação ela está. A 0 Kelvin, que é o zero absoluto, ela não tem nenhum tipo de agitação. Quando eu falo grau de agitação, não pode falar sobre Kelvin em hipótese nenhuma de ser grau. Ele é uma escala. E é uma escala muito parecida com a parte de graus Celsius, porque ela é dividida por 100. 100 partes iguais, 100 partes iguais. O que o ponto triplo da água ele representa nessa história toda, né? Você vê por aí, Kelvin fala de agitação, fala sobre ponto triplo, mas aonde junta tudo isso? O ponto triplo da água é o estado particular de uma substância, no caso o ponto triplo, né, de uma substância aqui, não vamos falar exatamente da água, é o estado particular de uma substância determinado por valores de pressão e temperatura, quer dizer, eu vario pressão e temperatura, por isso que quando a gente fala aqui em 273,16 Kelvin, eu determino em que pressão que eu consegui ver essa temperatura, em que pressão eu tenho essa temperatura para que eu possa ver o ponto triplo de uma substância ou da água, seja lá o que for. Então, se aqui eu determinei o ponto triplo da água, eu tenho uma temperatura e uma pressão que eu consegui isso. Então, o ponto triplo da água é essa pressão, no qual as três fases de agregação da substância, ou seja, sólido, líquido e gasoso, coexistem em equilíbrio. Então você consegue saber exatamente o ponto de equilíbrio entre sólido, líquido e gasoso. Mas por que a gente fala muito da água, do ponto triplo da água, se a gente pode ter o ponto triplo de outras substâncias, né? Para a maioria das substâncias, vou chegar lá, pessoal. Para a maioria das substâncias, o ponto triplo também é a mínima temperatura no qual o líquido pode existir. Algumas situações, se você é o limite da substância entre ela existir e não existir, né? Então, o ponto triplo da água aqui, valor por definição. Conclusão. Por que então a gente fala muito de ponto triplo da água, né? Se a gente pode ter o ponto triplo de outras substâncias e agrega muito isso em Kelvin. É o ponto que foi usado para definir o Kelvin, que é a fração de 1 sobre 273,16. Vamos voltar aqui, pessoal. Aqui. O 273,16, que é o ponto triplo da água, né? Está aqui 1 sobre ele, da temperatura dinâmica do ponto triplo da água. Kelvin verificou experimentalmente que a pressão de um gás diminui 1 sobre 273 do valor inicial quando resfriado o volume constante de 0 para menos 1 grau. Então, conforme você
faz uma variação de temperatura e você diminui em 1 sobre 273 do valor inicial, ele verificou que o gás, experimentalmente, que a pressão do gás diminuía. A pressão vai diminuindo. O que quer dizer diminuir a pressão? Você diminui o que? A agitação das moléculas. Então, 1 sobre 273 você começa a diminuir, até chegar em 273,16, que a agitação tende a ser zero, não tem agitação nenhuma. A pressão nula, as moléculas estariam em repouso, agitação térmica nula, e a sua temperatura também, ao se transformar o gás até menos 273 graus Celsius. Podemos definir o ponto triplo de outras substâncias variando a pressão e o valor de Kelvin a partir do ponto triplo da água. Então, eu uso o ponto triplo como uma definição, uma calibração da escala de Kelvin, né? Onde eu posso definir o ponto triplo de outras substâncias, onde eu posso variar pressão e temperatura com base no ponto triplo da água. É isso, pessoal. Tem mais um vídeo que a gente fala sobre o grau de agitação das moléculas, né, de Kelvin, que eu fiz até um diagrama de fácil interpretação. Mas aqui, com essa conclusão, acho que a gente fecha esse assunto. Agradeço a atenção, agradeço a audiência e fico à disposição. Se gostou, curta, inscreva-se no canal. Temos muitos vídeos aí novos pela frente para ser publicado. O pessoal vai aproveitar bastante aí. Muito obrigado, até logo e obrigado a todos pela audiência.